Assim, os preceitos herméticos não pregam a insubstancialidade do universo com palavras mais altissonantes do que aqueles com as quais estamos familiarizados, ainda que seu modo de apresentar o tema possa parecer uma coisa mais assustadora. Em certo sentido, qualquer coisa que tenha um começo e um fim pode ser irreal e não verdadeira, e o universo está sujeito à regra em todas as escolas de pensamento. Do ponto de vista absoluto, nada há de real a não ser o todo, sejam quais forem os termos que usemos em nossas reflexões ou discussões sobre o tema. Quer o universo seja criado de matéria, quer seja uma criação mental na mente do todo, ele é insubstancial, impermanente, uma coisa de tempo, espaço e mudança. O leitor deve compreender esse fato em sua totalidade antes de emitir qualquer juízo de valor sobre a concepção hermética da natureza mental do universo. Deve também examinar cada uma das outras concepções, para ver se o que sobre elas afirmamos não é verdadeiro. Contudo, o ponto de vista absoluto nos mostra um só lado da imagem, o outro lado é o relativo. A verdade absoluta foi definida como as coisas como a mente de Deus as conhece, ao passo que a verdade relativa são as coisas como a mais elevada razão do homem as compreende. Assim, enquanto para o todo o universo é irreal e ilusório, um mero sonho ou resultado de uma meditação, para as mentes finitas que fazem parte desse mesmo universo e o observam através das suas faculdades mortais, ele é verdadeiramente real e assim deve ser considerado. Ao reconhecer o ponto de vista absoluto, não devemos cometer o erro de negar ou ignorar os fatos e fenômenos do universo tal como se apresentam às nossas faculdades mortais. Lembremo-nos de que não somos o todo. Para dar exemplos bem conhecidos, todos admitimos que a matéria existe para os nossos sentidos, e estaríamos errados se não o fizéssemos. E, inclusive, até nossa mente finita compreende o postulado científico de que a matéria não existe do ponto de vista científico. O que chamamos de matéria deve ser considerado como uma agregação de átomos que constituem, em si mesmos, nada além de um agrupamento de unidades de força chamadas elétrons e íons, que estão em constante vibração e movimento circular. Golpeamos uma pedra com o pé e sentimos o impacto. Parece ser real, mas é simplesmente o que dissemos acima. Mas não nos esqueçamos de que nosso pé, que sente o impacto por meio do nosso cérebro, é igualmente matéria, constituído, portanto, de elétrons, e nesse sentido, o mesmo se pode dizer do nosso cérebro. E, no melhor dos casos, não fosse por nossa mente, não teríamos a menor condição de reconhecer o pé ou a pedra. Assim, o ideal do artista ou escultor, que ele tanto se empenha em reproduzir na tela ou no mármore, parece-lhe verdadeiramente real. Assim se produzem os personagens na mente do autor ou dramaturgo, o qual procura expressá-los de modo que os outros possam reconhecê-los. E se isto é verdade no caso da nossa mente finita, qual não será o grau de realidade nas imagens mentais criadas na mente do infinito? Ah, meus amigos, para os mortais esse universo de mentalidade é verdadeiramente real. É o único a que jamais teremos acesso, ainda que nos elevemos por toda uma sucessão de planos, de um grau superior a outro ainda mais superior. Para conhecê-lo de outro modo, como prova nossa experiência atual, teríamos de ser o todo mesmo. É verdade que, quanto mais nos elevarmos na escala, quanto mais nos aproximarmos da mente do Pai, mais evidente se tornará a natureza ilusória das coisas finitas, mas, enquanto o todo não nos absorver finalmente. Em si, a visão atual não irá desaparecer. Portanto, não precisamos nos deter sobre a natureza da ilusão. Agora que reconhecemos a natureza real do universo, procuremos compreender suas leis mentais e nos esforcemos em empregá-las para obter o melhor resultado para nosso progresso na vida, ao caminharmos de um plano de existência a outro plano. As leis do universo não são menos férreas devido à sua natureza mental. Tudo, exceto o todo, é regido por elas. Aquilo que está na mente infinita do todo é real em grau relativo somente a essa realidade em si, que faz parte absoluta da natureza do todo, sem qualquer contingência. Assim, não vos sintais inseguros ou temerosos, somos todos partes integrantes da mente infinita do todo e nada nos pode prejudicar ou intimidar. Fora do todo, não há força capaz de agir sobre nós. Podemos, pois, ficar calmos e tranquilos. Assim que dela nos apercebermos, veremos que há todo um mundo de conforto e tranquilidade nessa constatação. Então dormiremos em paz, calmos e tranquilos, embalados à beira do abismo, repousando a salvo e com segurança no oceano da mente infinita, que é o todo. O todo é, de fato, o lugar onde vivemos e nos movemos com todo o nosso ser. A matéria também é matéria para nós enquanto habitamos o plano da matéria, apesar de sabermos que ela não passa de uma agregação de elétrons ou partículas de força, que vibram rapidamente e giram umas ao redor das outras na formação de átomos. Os átomos, por sua vez, vibram e giram formando moléculas que, por sua vez, formam as grandes massas de matéria. A matéria não se converte em matéria inferior, quando levamos a pesquisa ainda mais longe, e aprendemos dos preceitos herméticos que a força da qual os elétrons são unidades, é simplesmente uma manifestação da mente do todo e, como tudo mais no universo, é de natureza puramente mental.
Enquanto estivermos no plano da matéria, devemos reconhecer seus fenômenos. Podemos controlá-la, como fazem todos os mestres de maior ou menor grau, mas devemos fazê-lo aplicando as forças superiores. Cometemos uma loucura quando tentamos negar a existência da matéria em seu aspecto relativo. Podemos negar o seu domínio sobre nós, e estaremos agindo corretamente ao assim proceder. Mas não devemos ignorá-la em seu aspecto relativo, pelo menos enquanto estivermos em seu plano. As leis da natureza não se tornam menos constantes ou efetivas quando as conhecemos, igualmente, como meras criações mentais. Elas estão em pleno efeito nos diversos planos. Nós superamos as leis inferiores aplicando leis superiores, e exclusivamente dessa maneira. Contudo, não podemos fugir à lei, nem nos elevarmos totalmente por sobre elas. Nada, a não ser o todo, pode fugir à lei, e isso porque o todo é a lei em si, de onde derivam todas as outras leis. Os mestres mais avançados podem adquirir os poderes geralmente atribuídos aos deuses dos homens, e há incontáveis categorias de ser, na grande hierarquia da vida, cuja existência e poder transcendem os dos mais elevados mestres entre os homens num grau impensável para os mortais. Contudo, o mais elevado mestre e o mais elevado ser devem curvar-se à lei e ser como nada aos olhos do todo. Portanto, se mesmo esses seres mais elevados, cujos poderes excedem até aqueles atribuídos pelos homens a seus deuses, se até esses seres mais elevados estão subordinados à lei, imaginai a presunção do homem mortal, da nossa raça e do nosso grau, quando ousa considerar as leis da natureza como irreais, visionárias e ilusórias. Porque chegou a compreender a verdade de que as leis são de natureza mental e simples criações mentais do todo. Essas leis, às quais o todo atribuiu a função de governar, não podem ser desafiadas nem questionadas. Elas durarão enquanto o universo durar, porque o universo só existe em virtude dessas leis, que formam o seu arcabouço e o mantêm unido. Embora explique a verdadeira natureza do universo mediante o princípio de que tudo é mental, o princípio hermético do mentalismo não muda as concepções científicas do universo, da vida ou da evolução. Com efeito, a ciência simplesmente corrobora os preceitos herméticos. Esses preceitos ensinam que a natureza do universo é mental, conquanto a ciência moderna ensine que é material, ou, nos últimos tempos, que é energia, em última análise. Os preceitos herméticos não incorrem no erro de refutar os princípios básicos de Herbert Spencer, que afirmam a existência de uma energia infinita e eterna da qual todas as coisas procedem. Com efeito, os hermetistas reconhecem na filosofia de Spencer a mais elevada exposição das operações das leis naturais que foram promulgadas até hoje, e eles acreditam que Spencer foi uma reencarnação de um antigo filósofo que viveu no Egito, milhares de anos antes, e que posteriormente encarnou como Heráclito, filósofo grego que viveu em 500 a.C. E eles consideram que sua afirmação da energia infinita e eterna está perfeitamente de acordo com os preceitos herméticos, sempre. Com o acréscimo de sua própria doutrina, segundo a qual essa energia, de Spencer, é a energia da mente do todo. Com a chave mestra da filosofia hermética, o seguidor de Spencer poderá abrir várias portas das concepções filosóficas internas do grande filósofo inglês, cuja obra apresenta os resultados da preparação das suas encarnações precedentes. Seus preceitos sobre a evolução e o ritmo estão em consonância quase perfeita com os preceitos herméticos que remetem ao princípio do ritmo.